You are currently the only person in this conference. Então, vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos, então, começar o nosso último compromisso dentro da disciplina, que é ver as respostas endócrinas relativas à reprodução, né? Esse processo tão demorado e que necessita, oi Letícia, bom dia, que necessita um ajuste muito intrínseco com as condições ambientais, né? É extremamente importante para um animal saber a hora de reproduzir. Por quê, gente? Porque a reprodução, geralmente a prole, vai precisar de quem é que come mais? Uma criança ou um adulto? Uma criança, a taxa de desenvolvimento é muito maior, então a disponibilidade de alimento é muito grande. Se a gente pensar, né? Vamos pensar numa ave que produz, lá saiu 8 ovos, vai ter 8 pintinhos, né, para alimentar, é muita boia e numa frequência muito grande. Então, tem que existir uma coerência entre as condições ambientais e o momento correto para o processo reprodutivo. Esses processos reprodutivos são bastante, então, estimulados em que momentos? Em momentos em que nós tenhamos as maiores produtividades ambientais. É por isso que a gente vai ver, né, em função do aumento da produtividade primária na primavera e no verão, em função do aumento do fotoperíodo, disponibilidade de energia, de radiação luminosa, portanto, energia base para todo o desenvolvimento da vida. Se essa é a condição para o desenvolvimento de vida, a energia, a radiação solar, é óbvio que faz muito mais sentido reproduzir nos momentos em que nós tivermos mais radiação solar. É por isso, gente, que eu trago para vocês aqui esses estudos fundamentados no eixo hipotálamo, hipófise e gônadas. Esse é o eixo que a gente vai estudar. Por quê? Porque a minha gônada só deve responder quando o meu sistema nervoso sensorial, né, meu sistema nervoso, o sistema sensorial junto com o nervoso, que armazena e processa as informações, então, vai me dizer, não, é a hora de desenvolver, produzir os gametas e nós reproduzirmos. É a hora correta. Bom, isso vai ser muito marcado em alguns animais, especialmente os animais de maiores, que se distribuem nas maiores latitudes, ou seja, longe do Equador. Por quê? Porque vai ter uma variação bastante intensa no fotoperíodo. Mas muitos animais como nós, os humanos, estão pouco se lixando para isso. A gente reproduz no inverno, no verão, no Alasca, no Equador. Então, nós não seguimos esse padrão. Nós seguimos um relógio biológico interno que vai liberar um pulso, mais ou menos, de hormônio, estimulador do hormônio reprodutivo a cada mês, no caso das fêmeas. Nos machos, na maioria das espécies, não existe uma sazonalidade muito bem marcada no processo reprodutivo, tá? E por que será, gente? Já que eu estou falando nisso, por que vocês acham que, por exemplo, as mulheres, né, da nossa espécie, vão ter seu ciclo muito bem marcado pelo ciclo menstrual e vão ter nunca tem um repouso, né? Mas nós temos um pico de atividade das gônadas, depois um período curtinho de silenciamento, depois outro pico, e a produção de espermatozoides é contínua. E alguns animais só vão desenvolver as gônadas nesses períodos de primavera, ou no oposto, depende, tá? Tem bicho aqui na nossa região que só reproduz no inverno, mas a grande maioria dos animais da nossa região só reproduzem no verão, na primavera e no verão, pela disponibilidade de alimento. Tá? Mas por que, gente? Por que mesmo para essas espécies que as fêmeas só produzem gametas na primavera e no verão, os machos produzem o ano inteiro? Se vocês pegarem a maioria dos peixes da nossa região, as fêmeas só vão estar com as gônadas desenvolvidas no período do ano. Os machos, na grande maioria das espécies, podem estar com as gônadas menos desenvolvidas e ter menos espermatozoide disponível, mas sempre vai ter a condição da fertilização. Tá? Eu trabalhei com reprodução de peixe aqui e eu posso garantir para vocês que isso acontece. Por quê, gente? Será que vocês teriam noção? Quem que tem mais dificuldade
de produzir. Para quem é mais custoso produzir gameta, vocês acham? Para os homens, para os machos ou para as fêmeas? Pensem. Vamos pensar para um galo produzir espermatozoide ou uma galinha produzir ovo. Vejam só o tamanho de um ovo e a quantidade de nutrientes que tem dentro do ovo. Se a gente comer um ovo por dia, a gente já está alimentado, né? Não sei se muito bem nutrido, mas se muita gente tivesse um ovo para comer por dia, pá, a gente mudaria, talvez, o quadro nutricional da nossa espécie no planeta, né? E espermatozoide? Gente, né, os gametas femininos, eles acabam nas espécies ovíparas, por exemplo, dos megalécitos, que o ovo leva todo o nutriente que o embrião pode contar durante o desenvolvimento. Esses aí, uma espermatogônia, que é uma célula normal, lá com as suas 20 micras, ela vai virar um ovo de galinha. Ela sai de um tamanho microscópico para um tamanho gigantoscópico, né? Um ovo é bastante grande. E era uma espermatogônia, gente. Agora, um espermatozoide de frango, tu não consegue nem enxergar de tão pequenininho que ele é, embora seja bem maior do que os nossos. Mas ele é muito pequenininho. Existe uma involução praticamente celular para a produção de um gameta masculino e um desenvolvimento bastante acentuado para produzir um gameta feminino. Então, o custo energético parece ser bem maior nas fêmeas do que no macho. É claro que uma fêmea produz um ovócito no ciclo e um macho, nós humanos produzimos mais ou menos 200 milhões de espermatozoides por dia, né? E isso, a maioria disso é reabsorvido, tá? E tem muita gente que diz que a qualidade dos gametas independe da condição fisiológica do animal. Por enquanto que o animal funcionar, as gônadas vão priorizar a qualidade dos gametas, porque esse é o jeito de preservar a espécie. E existem várias evidências científicas de que isso é verdade, mas nem todas as espécies respondem assim. Tá? Seria uma priorização, então, desse eixo sobre os demais eixos, especialmente quando o animal está numa condição bastante comprometida, condição fisiológica comprometida. Mesmo assim, os gametas são preservados. Bom, tanto que a gente reabsorve um monte de tecido até fígado, mas nunca reabsorve o tecido das gônadas. Mesmo as pessoas desnutridas, elas mantêm as gônadas. Bom, gente, vamos ver aqui. Eu estou meio que fugindo do tema aqui. Não é fugir do tema, mas vamos ver por que é tão importante, então, esse eixo hipotálamo, hipófise e gônada. É através das nossas aferências que nós vamos ver essa variação tão intensa de fotoperíodo e que leva também à variação da temperatura. Vejam isso aqui, gente, são as curvas de fotoperíodo, então aqui em cima as horas de luz ao longo dos dias, aqui embaixo as horas de escuro. E cada linha dessa, por exemplo, 0 é essa linha aqui, a linha do Equador, latitude 0. Então, lá todos os dias tem 12 horas, todas as noites tem 12 horas. Isso não muda praticamente nunca, não muda quase nada. Quando a gente anda 10 graus para o norte ou para o sul, bom, aí nós vamos ter uma oscilação disso. Nós já começamos a ter uma variação. Um maior número de horários de luz no verão e na primavera. Desculpa, no verão, porque na primavera vai ser 12 e 12, e no inverno nós vamos ter maior frequência de escoto período, tá? No outono, de novo, volta a 12 e 12. Então, vejam aqui, ó. Por exemplo, na nossa latitude, a 30 graus, nós estamos a 33 graus aqui em Pelotas, mais ou menos 33 graus. Então, a gente, no verão, ó, tem 14 horas de luz, e no inverno a gente tem 14 horas de escoto período. Então, só 10 horas de luz no inverno, 14 horas de escuro, o inverso no verão. Por isso, a produtividade é muito maior aqui. Então, quando a primavera começa, a gente sabe que o fotoperíodo vai aumentar, é hora de reproduzir. Então, provavelmente, nos animais que consideram isso, a glândula pineal percebe as aferências do aumento do fotoperíodo, diminui os pulsos de produção de melatonina. Com essa redução dos pulsos de melatonina, a melatonina costuma inibir a liberação, inibir esse eixo. Então, inibe o hipotálamo para não acionar a hipófise não acionar a gônada. Quando a gente tem aumento do fotoperíodo, acontece ao contrário.
diminui a produção de melatonina e estimula a produção de GNRH, que é o hormônio liberador das gonadotrofinas, pelo hipotálamo. Esse GNRH ele é liberado na nossa adenohipófise. Na adenohipófise ele estimula, então, as células a produzirem o hormônio folículo estimulante, que vai estimular praticamente as linhagens de desenvolvimento dos gametas, então vai estimular a produção de oócitos e vai estimular a produção de espermatozoides, a partir das células germinativas primárias, tá? Que é espermatogônia e oogônia. E o hormônio luteinizante vai estimular as células endócrinas das gônadas a produzir os hormônios que sustentam esse desenvolvimento dos gametas, a espermatogênese e a ovulogênese. Bom, importante também que quando eu tenho aumento do GNRH, eu tenho aumento da liberação de FSH e de LH, e aí, consequentemente, as gônadas vão produzir os seus hormônios, seja a testosterona. Se isso aqui é um testículo, eu aumento a FSH, começo a produzir mais testosterona e começo a produzir mais espermatozoides. Com isso, essa testosterona cai na circulação sanguínea e vai sensibilizar tanto o hipotálamo quanto a adenohipófise. Por quê? Porque se eu já produzir testosterona suficiente para garantir o desenvolvimento dos gametas, eu não preciso estar produzindo mais FSH e LH. Então, são alças de feedback longa que vão controlar esse processo reprodutivo e a atividade gonadal. Tá bem? Isso vai ser fundamental, gente, tá? Especialmente nós humanos, vamos trabalhar com isso aqui. Nós vamos pegar hormônios que simulam, por exemplo, o estradiol, que os folículos das fêmeas produzem para desenvolver a gônada, e vamos tomar um comprimido cheio de estradiol. Os níveis de estradiol sintético vão ficar altíssimos aqui e vão inibir a produção de GNRH e das gonadotropinas. Se eu já tenho um monte de etileno estradiol aqui, eu informo para o eixo hipotálamo hipófise de que a gônada já fez o que tinha que fazer. Então, diminui a produção das gonadotropinas, né? E a gônada também silencia. E aí não vai ter ovulação. Porque se a gônada não produziu os hormônios, porque eu administrei exogenamente esses hormônios. Mas a gente tem que pensar que toda vez que faz isso, eu mantenho a minha gônada silenciada. E se eu mantenho altos níveis, alta concentração aqui desses hormônios que sinalizam feedback negativo, eu começo. Se eu tenho muito hormônio sensibilizando uma célula, o que a célula faz? Diminui o número de receptores. A gente começa a silenciar esse eixo todo. Se a mulher fizer isso por
tempo, talvez as gônadas se tornem irresponsivas, ou pelo menos durante um bom tempo essas gônadas vão se tornar irresponsivas e também não vão produzir os seus hormônios endógenos. E isso é uma grande desvantagem dos hormônios. Tá? Dos anticoncepcionais que a gente mais usa, que levam a um sacrifício fisiológico bastante grande das mulheres. Então, é fundamental para nós humanos conhecermos essas coisas como qualidade de vida e tomada de decisão. Tá? Mas isso nós vamos ter que gravar no assíncrono, porque eu não cheguei a abordar isso com a outra turma também, e não é esse momento. Então, isso aqui é o eixo hipotálamo, hipófise, gônadas, e por que a gente tem que ter esse eixo? Só que eu ia dizer para vocês que na nossa espécie a gente tem um relógio biológico interno, apesar de vem sendo estudado há muito tempo, que provavelmente e hipoteticamente a melatonina também está determinando o nosso relógio biológico interno, porque nós temos, independente das condições ambientais, eu morando na Antártica, morando no Equador, em Recife, eu sou uma mulher a cada 28 dias, mais ou menos, eu vou ter um pico de GNRH liberado internamente, independente de fatores externos, e esse pico de GNRH vai me garantir um pico das gonadotropinas, e com isso eu vou garantir o desenvolvimento e a ativação das minhas gônadas. Tá? Bom, então vamos estudar o ciclo reprodutor feminino. Depois a gente vê o masculino. Hoje, no ciclo aqui, nós vamos ficar só no feminino. Isso aqui é um ovário
do dedão de vocês. Imaginem, né? Só essa parte aqui é bem pequenininho. Bom, mas esse ovário, a menina já nasce com os seus folículos na condição de folículo primário. Gente, o que é um folículo primário? São células que serão, são células germinativas que vão chegar a uma condição de DNA. Elas são dois genes, mas vão para o processo meiótico chegar a uma condição de DNA e formar um gameta. Mas quando a menina nasce, a gônada tem a maioria dos seus ovócitos aqui já tem milhares de ovócitos na condição de folículo primário. O que é um folículo primário? É o ovócito em si, aquele que vai gerar o óvulo, a célula que vai gerar, vai se transformar em óvulo, que vai ficar N reduzida, sua carga genética, circundada por células da granulosa, que são células secretoras que vão garantir um trofismo endócrino não só para o desenvolvimento, não só endócrino, mas também transferência de nutrientes para esse ovócito durante o desenvolvimento do gameta. Tá? Bom, esses folículos primários vão ser estimulados a progredir para um folículo secundário quando ele construir e diferenciar uma segunda camada de células externas, chamada de células da teca, ou essa camada chamada de teca. Então, o folículo secundário vai ter um ovócito no centro, circundado por células da granulosa, e por fora circundados por células da teca. Se as células da granulosa começam a produzir líquidos, secreções, que vão criar um antro cheio de líquido aqui, entre essas duas camadas, não, entre essas duas camadas de ovócito. Isso aqui vai se constituir um folículo, então, terciário, e um folículo que certamente vai evoluir, tá, para chegar à ovulação e liberar esse ovócito já como um óvulo prontinho para realizar a segunda divisão meiótica, quando for fertilizado pelo espermatozoide. Aí junta o N dele com o N do espermatozoide, né? Nesse momento da ovulação, o segundo corpúsculo polar aqui, o corpúsculo polar, desculpa, que é a segunda célula da divisão da... Não, o segundo corpúsculo polar vai ser
liberado no momento da fertilização, me desculpa, gente. Quando o espermatozoide chegar aqui, o segundo é liberado, o ócito continua, vai ser fertilizado, vira zigoto, e esse outro é perdido, reabsorvido. Tá? Bom, só os folículos terciários, então, vão ser responsivos, vão dar continuidade à sequência que nós vamos falar aqui. Tá? Por quê? Porque eles vão ter receptores para o FSH, e quando nós tivermos um pico do GNRH, os receptores de FSH do folículo primário vão, então, começar a ser sensibilizados e as células da granulosa vão começar a produzir estradiol. Então, a gente começa o ciclo menstrual, o ciclo reprodutor feminino, no primeiro dia de sangramento, tá? Só que no primeiro dia de sangramento, o sangramento vai durar de 3 a 7 dias, é o fisiológico, tá? Nesse período de sangramento, ou seja, que o endométrio estava pronto para receber um embrião e não recebeu, então todo aquele endométrio, todo o útero que estava preparado vai descer, vai se descamar, tá? Essas células vão morrer por falta de nutrição, porque não vai haver hormônio para sustentar, e tudo isso aqui vai ser perdido. Bom, aí, durante de 3 a 7 dias vai ocorrer esse sangramento, mas nesse período de sangramento, gente, o folículo terciário, tá? Ou os folículos terciários, depende da espécie, vão começar, em resposta ao FSH e ao LH, vão começar a produzir o estradiol. Tá? As células da teca, isso aqui segue um modelo de 2 células. As células da teca têm os receptores para FSH e elas começam a sintetizar testosterona a partir do colesterol, a partir da pregnenolona, usando a proteína STAR, a P450, e aí vai converter colesterol em pregnenolona e depois pregnenolona vai converter. Aí a célula da teca libera... Oi, Nívia, tudo bom? Olha aí, hein? Estava tomando álcool gel, hein, Nívia? Tá doidona, hein? Se tu tem que fazer o teste do bafômetro, tu tá lascada, hein? Bom, vamos seguir aqui, gente. Onde é que eu estava? Me perdi aqui. Tá, então esse folículo terciário começa a responder, as células da teca produzem testosterona, as células da granulosa, essas mais internas aqui, tem uma enzima chamada aromatase, gente, que quebra a testosterona e transforma em estradiol. E esse estradiol, ele começa a ser jogado, então produzido, é um hormônio esteroide, ele não consegue ser reservado, acumulado dentro das células, então todo ele que vai sendo produzido vai se espalhando no entorno desse folículo, cai na corrente sanguínea e nós temos um aumento dos níveis de estradiol. E com isso o folículo vai se desenvolvendo. Então, gente, mas quando começa a aumentar os níveis de estradiol, no princípio não tem feedback negativo para o estradiol. Quando os níveis estão baixos e começam a aumentar acentuadamente, vai havendo uma sinalização de feedback negativo. Vamos voltar aqui. Ó, se eu começo a produzir bastante estradiol, eu crio uma alça de feedback negativo, inibindo a produção de GNRH, e também uma alça de feedback negativo, inibindo a produção das gonadotropinas na adenohipófise. Então, eu tenho alças longas de feedback que vão silenciar a produção do FSH aqui e do LH. Beleza. Bom, muito bem. Então, vamos seguir lá. Então, o FSH que começou a subir, ele se mantém estável, mas a produção de estradiol sobe muito intensamente. Por quê? Porque as células da granulosa e as células da teca, ela tem receptores para o próprio estradiol. E o estradiol estimula esse processo de produção de mais estradiol. Então, esse é o feedback positivo que a gente estudou lá no princípio da fisiologia 1, do estradiol estimulando as células que produzem estradiol a produzir mais estradiol. Aí, vejam, o estradiol aqui, nessa fase, ele consegue inibir, por feedback negativo, a produção de FSH, que estimula a produção de estradiol, mas ele continua crescendo a sua produção. Por quê? Porque, apesar desse folículo ter baixado os níveis de FSH, o próprio estradiol estimula ele mesmo. Tem uma estimulação aqui autócrina e parácrina e também endócrina do estradiol.
e, por isso, o folículo continua a aumentar a produção de estradiol, até que chega a um ponto, gente, que produz tanto estradiol que esse feedback negativo, não se sabe ainda por quê, inverte para feedback positivo. E aí, nesse momento, em vez de inibir a produção do FSH e do LH, ele estimula a produção do FSH e do LH. E aí nós vamos ter um pico do LH, um pequeno pico de FSH, que não vai ter grande relevância aqui, mas esse pico de LH vai sinalizar para diminuir a produção de estradiol e essas células começarem a produzir progesterona, tá? Em vez de estradiol, e vão começar a produzir também inibina, que é um hormônio parácrino ali. Não é só parácrino, ele tem função endócrina também, ele tem ação parácrina e endócrina, e essa inibina vai estimular. Primeiro, vai diminuir a sensibilidade de todos os folículos ao FSH. Para quê? Para que a gente tenha apenas um folículo seguido em desenvolvimento na espécie humana. Se fosse numa cadela, poderia ser que uns 5, 6, 4, 3, 12 folículos terciários sigam em desenvolvimento. Mas os folículos todos, em geral, vão ser inibidos a responder ao FSH, quando eu libero inibina. Ah, bom, mas o folículo que está em desenvolvimento vai dar bola para a inibina? Não, porque a inibina não atrapalha essa retroalimentação positiva que tem no estradiol. Então, os folículos que já vinham, que dispararam na frente no seu desenvolvimento, que chegaram nessa fase estrogênica aqui, do feedback positivo, eles vão manter, tá bom? O seu desenvolvimento. E os outros vão ser inibidos. Isso é um jeito de se diminuir, tá? O número de ovócitos primários. Quero dizer que o hormônio antimileriano, que também é produzido junto com a inibina e com o estradiol, esse tem um fator ainda mais importante e é o principal silenciador, se acha isso ainda está em teste, o principal silenciador dos demais folículos que vinham se desenvolvendo, para ter uma redução no número de folículos que vai chegar até a ovulação. Tá? Então, o grande hormônio responsável pela fase folicular, a primeira fase do ciclo reprodutivo feminino, que é essa fase folicular, e que tem continuidade com o aumento gradativo e acentuado na produção de estrógenos, principalmente estradiol, mas também tem estriona funcionando aqui, e que leva até o pico do LH. Quando nós temos o pico do LH, ele vai sinalizar para a ovulação. Aqui vão ser geradas outras citocinas, que vão, por exemplo, estimular prostaglandina e algumas proteínas que vão degradar colágeno, facilitando o rompimento do folículo para a liberação do óvulo. Esse folículo pós-ovulatório, que sobrou do folículo, então, tá, vai se transformar numa outra unidade secretora, gente. E a partir do final da fase proliferativa, essas células da granulosa que vão se transformar em corpo lúteo, vão ser alteradas, vão produzir lipídios, assumir uma coloração amarela, vão se encher de gordura, mas vão começar a converter boa parte da produção de estradiol para progesterona, mas vão continuar produzindo agora estradiol. Vejam que os níveis de estradiol são mantidos altos, não tão altos quanto o pico, mas vai aumentar muito a produção de progesterona, tá? O corpo lúteo. Por quê? Porque a progesterona, ela não tem papel na ovulação. O estradiol tem um papel importante no desenvolvimento folicular até a ovulação. Depois, quem vai controlar o ciclo, basicamente, é a progesterona. Por quê? Porque a progesterona vai tornar o endométrio, ou seja, a parede do útero, que durante a fase folicular, onde predomina o estradiol, começa uma fase proliferativa do endométrio, das células do endométrio, formando vasos sanguíneos, e isso começa a se desenvolver até, acho que, uns 2 centímetros de espessura, uma coisa assim, aumentando muito a formação de vasos sanguíneos,
E, a partir do momento que a gente tem a progesterona, essa estrutura que já se desenvolveu começa a se tornar secretora, tá? Vai ter um papel endógeno. Durante 12 dias, então, esse folículo pós-ovulatório que se transformou no corpo lúteo, tá? Vai começar a produzir bastante estradiol, progesterona, manter a produção de inibina, mas esse aumento da progesterona vai transformar esse epitélio, esse endométrio, tá? Essa camada mucosa em uma camada mucosa agora secretora, que vai produzir elementos que vão participar da construção da placenta, junto com o córion do feto que vai se implantar aqui, e vão formar uma outra unidade endócrina, produtora de hormônios, que vai ser a unidade constituída pelo feto e pela placenta. Então, que junto com a mãe vão coordenar o processo reprodutivo agora. Por quê? Porque o corpo lúteo produz essa progesterona por até 12 dias, gente. A partir do 12º dia, essas células entram em apoptose e esse corpo lúteo vai se transformar em corpo albicans, e com isso nós começamos, então, a fase de degeneração dessa estrutura, tá? Desse endométrio secretor. Essas células vai diminuir, então, a produção de FSH, de LH, de progesterona, e com isso nós vamos desmontar toda essa estrutura, principalmente interrompendo a circulação sanguínea, e com isso as células não vão ser nutridas e vão entrar em degeneração, e aí recomeça um novo ciclo, tá? Então, esse é mais ou menos, esse é o ciclo reprodutivo das fêmeas, e queria só, nessa aula de hoje ainda, mostrar para vocês que isso aqui muda bastante quando a gente passa de um animal placentário, de um animal que alimenta a sua prole por mamotrofia, ou seja, a mãe transfere os nutrientes e a energia necessária para o desenvolvimento do embrião, daí a necessidade da placenta, mas quando a gente pega um vertebrado, como um peixe, uma ave, um réptil, um anfíbio, tá? O que acontece? Eles se reproduzem por ovos. Então, a mãe não consegue nutrir os embriões. Não consegue? Consegue sim. Só que eles já levam um lanchinho, tá? Então, aqui, ó, quando nós formos tratarmos de uma espécie ovípara, essa formação de estradiol, a produção de estradiol, vai ter um papel bem diferente, porque esse aumento do estradiol não vai modular apenas as células foliculares, e ele vai estimular o fígado do animal, lá no fígado, ao fígado produzir a vitelogenina, que é a proteína precursora do vitelo que vai ser transferido para dentro do ovócito em desenvolvimento. Então, para formar esse óvulo megalécito, rico em vitelo. Por quê? Porque à medida em que ocorre a fertilização de um óvulo de uma ave, esse óvulo tem que levar todos os nutrientes, todas as reservas energéticas, todos os hormônios, todos os sinalizadores químicos que vão coordenar o desenvolvimento embrionário fora do corpo da mãe. Se não tiver lá dentro do ovo, vai dançar. Entenderam? Então, esse animal tem uma outra preocupação, a preocupação de transferir nutrientes para dentro dos óvulos. Tá? E depois ainda vão ter que ter a preocupação de construir essa casca, tá? Após o processo de fertilização. Nos peixes, não. Os peixes constituem o córion, a casquinha do ovo, mas deixam um buraquinho na casquinha do ovo chamado micrópila, que é para o espermatozoide entrar. A ave não. A ave tem que fertilizar, depois põe a casquinha no ovo. Então, o que a gente come já é um... Pode botar a casquinha também sem fertilizar, né? As galinhas que põem ovo sem ter cruzado com os machos. Bom, gente, então, eu queria dizer para vocês que, nesse caso dos ovíparos, isso é muito punk, porque se o fígado constrói um monte de proteína para voltar para o ovário, para transferir para o óvulo, todas essas proteínas, esses lipídios, tá bom? E esses carboidratos têm que ser transferidos para o óvulo, lá do fígado.
Então, gente, na corrente sanguínea do animal, tudo isso vai aumentar. Quando a gente tiver picos de estradiol, nós vamos ter picos de vitelogenina, então a proteína total no sangue desses animais vai estar lá em cima. Os níveis de aminoácidos e de ácidos graxos vão estar lá em cima. Imaginem que isso modifica todo o quadro hormonal do que metabólico, insulina, glucagon, hormônios tireoidianos, tudo isso é modulado, a gente viu. Cortisol, quando a gente tem altos níveis de aminoácidos, a gente já modula um monte de coisa na corrente sanguínea. Veja a complexidade, né, para esses animais. Bom, gente, então eu queria dizer para vocês, vou falar o que eu falei na outra turma, que a gente vai ver depois disso, mas vai ter que ser em momento assíncrono, desculpem. Ontem eu estudei até um pouquinho tarde, eu acordei meio cedinho, então estou com sono. Então, no fim da aula eu já estou mais calmo, né? Bom, gente, então, os anticoncepcionais químicos que a gente usa, que são, sem dúvida, os mais empregados hoje, é muito importante que a gente veja aqui que eles vão trabalhar, a maioria dos anticoncepcionais vai funcionar, os químicos, de uma única maneira. Nós vamos tomar um comprimido que nos oferta uma grande carga de, por exemplo, estradiol e progesterona. Quando a gente tem grandes níveis elevados de estradiol e progesterona no nosso sangue, o nosso hipotálamo e a nossa adenohipófise imaginam que a gônada produziu todos esses esteroides reprodutivos. Então, eles vão fazer feedback negativo no FSH e o LH. Bom, se a gente precisa de FSH para multiplicar os nossos gametas e começar o processo de maturação dos nossos gametas, a gente nunca vai ter o começo daquela fase proliferativa. Então, não vai chegar a ovulação. Ah, bom. Só que, gente, o estradiol nas mulheres tem um papel bastante interessante. A gente viu que o estradiol ele tem que ser mantido elevado durante a gravidez para manter também baixos níveis de FSH e LH e, com isso, garantir que a pessoa não vai fazer ovular de novo durante um processo de gravidez, porque não vai ter nem onde implantar, né? Porque o útero já está sendo ocupado. Então, isso não pode acontecer. Mas a gente tem que pensar durante a gestação, muito cálcio tem que ser depositado nos ossos, muita síntese proteica, modula um monte a taxa metabólica, o metabolismo da mãe, né? E modula um monte de coisa. E quando a gente, por exemplo, mantém níveis muito elevados de um hormônio, gente, o que acontece se eu manter sempre muito elevado o nível de estradiol aqui, por exemplo, ou de testosterona nos machos? É o que faz o pessoal que toma bomba. Se injeta um monte de testosterona, esse monte de testosterona no sangue informa para o cérebro da pessoa de que os testículos já produziram muita testosterona, então que pare de produzir testosterona. Então, a nível hipotalâmico, existe um feedback negativo na adenohipófise e na gônada. E aí o testículo dessa pessoa, que no começo tem até uma questão de virilidade, porque aumenta os níveis de testosterona, o cara fica mais brabo, mais macho. Olha o nosso deputado Daniel Silveira, né, querendo bater em todo mundo e não sei o quê. Olhem para os braços dele. Aquele cara vive tomando esteroide. E o esteroide modula muito. Quem sofre de TPM sabe o que acontece quando aumenta os níveis durante o ciclo menstrual. Os níveis do estrógeno, muda o comportamento da pessoa, às vezes fica muito agressivo. Bom, gente, mas então, essa carga muito grande de esteroides sexuais na corrente sanguínea deslizam, diminuem a sensibilidade desses eixos e tendem a uma involução das gônadas. Tá, eu perder, evoluir meus testículos? Bom, tudo bem, ainda mais se eu já não quero mais ter filho, ou não sei o quê. Bom, não tem problema. Agora, se eu sou uma mulher e, por exemplo, tomo anticoncepcional por muito tempo, e a deposição, o estrogênio, os estrógenos são fundamentais para síntese, para atividade de tecido adiposo, deposição de gordura, mobilização de gordura, deposição de cálcio, assimilação de cálcio, para ter bastante cálcio nos ossos, para depois poder transferir para o leite, para poder transferir para o embrião. Tanto que as mulheres, quando entram na menopausa, diminuem a produção de estrógenos e começam a descalcificar seus ossos. Os anticoncepcionais, gente,
são quase que, se usados, os químicos, se usados de forma crônica, são um veneno para as mulheres. E tanto as mulheres quanto os homens têm que ter essa noção. Então, a gente vai discutir depois também um pouquinho sobre os métodos anticoncepcionais, os químicos, como eles atuam, e a resposta disso. E também, quando a gente toma um monte de anticoncepcional, a gente libera no nosso xixi um monte de estradiol. E esse estradiol tem mostrado que perto das grandes cidades, por exemplo, Chesapeake Bay, no estuário de Portugal, na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, os níveis de etinil e estradiol são altíssimos. E aí vocês vão pegar os peixes machos e vocês vão encontrar um monte de peixe macho formando ovário, formando óvulos no testículo, com uma síndrome